Querida comunidade, queridos irmãos e irmãs, nós temos ouvido nesses últimos domingos no Evangelho de São João essas passagens, os acontecimentos, as palavras de Jesus, chamado discurso do pão, em que ele fala isso que hoje, nesse trecho que acabamos de ouvir, é muito claro. Ele fala que existe uma diferença entre o alimento que perece e o alimento que não perece, ou seja, aquele alimento que sacia por um tempo apenas e o alimento que tem em vista a eternidade. E a gente então fica pensando a que Jesus está se referindo para dizer que o pão que ele oferece é diferente de tudo aquilo que nós recebemos, é diferente inclusive do pão que Moisés deu ao povo no deserto. Esse alimento é um alimento espiritual. A Eucaristia, por isso nós comungamos na missa um pedacinho de pão que não tem por objetivo matar a nossa fome física. Nós não vamos saciar a fome que temos, que o nosso corpo tem, que o nosso organismo tem. Não vamos saciar essa fome com um pedaço de hóstia. Não é o objetivo da Eucaristia. A Eucaristia é um alimento espiritual. Como nós cantamos no Salmo e aqui no Evangelho também foi repetido, pão do céu deu-lhes a comer. Então a Eucaristia é um alimento que tem um objetivo diferente do alimento que sacia a nossa fome. E quando Jesus, na narrativa, ouvimos isso, Jesus vai de uma margem para outra do mar, do lago. Parece que Jesus, nesse movimento, ele está chamando a atenção da comunidade exatamente para esta realidade. Principalmente quando nós ouvimos ele falando que aquelas pessoas que estavam indo atrás dele, estavam indo atrás dele por causa não dos sinais, mas do pão que mata a fome. Porque Jesus, isso ouvimos no domingo passado, Jesus fez a multiplicação dos pães, um verdadeiro milagre, multiplicou os pães e todos ficaram satisfeitos a tal ponto de sobrar uma quantidade enorme de pães. E o povo ficou com o seu sentimento, com o seu sentido neste pão. E Jesus então chama a atenção para eles. Vocês estão olhando não para o fundamental, vocês estão olhando para a superfície. Então esse movimento de Jesus de um lado para o outro do mar, do lago, parece chamar a atenção, querer chamar a atenção da comunidade para o fato de que às vezes nós vivemos na margem. Nós não vamos ao profundo da realidade. É como quando a gente toma um analgésico, como a gente toma tantos outros remédios. Na verdade, muitas de nossas doenças não são o problema na sua realidade, são apenas sintomas. E o que a gente trata é os sintomas. E às vezes a gente vive tratando os sintomas a vida inteira, quando no fundo, às vezes, até mesmo uma doença grave como o câncer surge não por ela mesma, mas por uma questão que nós trazemos dentro e que não trabalhamos. E tem como consequência esta ou várias outras doenças. E a gente vai tratando os sintomas e não vai cuidando desta interioridade. Então, quando Jesus fala tudo isso com os discípulos, com as pessoas que estão ali atrás dele, Jesus fala, vocês estão procurando a superfície, vocês estão na margem, vocês não estão entendendo o que é o essencial. Por isso ele fala, pedir a Deus não o alimento que passa, este alimento perece, ele é importante, ele é necessário. Nós precisamos do pão, do alimento que sacia,
que mata a nossa fome. Ninguém é capaz de viver sem isso. Ninguém é capaz de viver sem água. Mas essas coisas estão apenas nos ajudando a passar por essa vida. Porque nesta vida nós temos que construir algo que é muito mais profundo. Mas se a gente ficar nessa superfície, nós não chegaremos ao encontro que devemos realizar com nós mesmos, que é o encontro, na verdade, com Deus que habita dentro de nós. Então, por isso, o alimento que Jesus oferece, ele diz aos discípulos, diz para nós hoje, diz para a igreja, não é o alimento que mata a fome, que os trabalhos sociais da igreja, do governo, da sociedade, das ONGs, de quem quer que seja, tem que realizar, tem que ajudar as pessoas. Se elas não têm efetivamente condições de, por meio do seu trabalho, se elas não têm condições de trabalhar, se não têm trabalho, se não têm emprego, se não têm vagas no mercado, e as pessoas estão passando necessidade, então essa necessidade tem que ser suprida de alguma forma. A sociedade é toda responsável por fazer isso. Não acomodar as pessoas, não fazer as pessoas acharem que elas não precisam mais fazer nada porque tudo vai chegar na sua porta, porque não é por aí também. Às vezes esse comodismo, como diz o livro do Êxodo, pode levar, ou essa condição pode levar a um comodismo, e a um pecado, que é o pecado do conformismo, de achar que esta é a realidade, e a pessoa então se acomodar, e não ver que ela precisa, ela pode, ela tem capacidade, ela tem inteligência. São Paulo falou aos Efésios, vocês são muito inteligentes, mas vocês estão usando a inteligência para ir por nada. A inteligência tem que ser levada, tem que ser usada para nos levar a algo maior, para algo grandioso. Este grandioso de que Jesus fala, que são as coisas do alto, para a qual, de fato, a nossa vida deve se destinar, embora, é claro, nesse tempo que nós estamos aqui vivendo, que temos a possibilidade de nos encaminharmos para o céu. Por isso, recebemos o pão do céu, esse alimento espiritual. A Eucaristia é isso para nós. Por isso que a gente comunga nas missas. Por isso que as nossas crianças, elas têm que fazer uma preparação chamada catequese para elas aprenderem o que é, entenderem minimamente que, a bem da verdade, gente, nem nós, adultos, com tantos anos de caminhada, com tanto tempo de Eucaristia, entendemos muito bem o mistério, a grandiosidade da Eucaristia. Mas a criança tem que fazer este caminho para ela compreender, pelo menos um pouco, daquilo que ela está recebendo, que não é um alimento para o corpo, que a Eucaristia é um alimento para o espírito, que a palavra é um alimento para o espírito, que a vida da comunidade é para alimentar o nosso espírito, para a gente se fortalecer diante das muitas dificuldades que a vida nos impõe. Peçamos, pois, a Deus que Ele nos dê a inteligência aberta, a capacidade de abrir a inteligência para acolher este alimento espiritual que Ele tão generosamente nos oferece.